Oi, mamães, futuras mamães, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a amamentação. Eu tenho certeza que muitos de vocês que já passaram por essa situação, ou as mamães que estão esperando ansiosas por esse momento, que realmente é um momento mágico, mas que para muitas também não é um momento tão fácil. Então eu vou compartilhar com vocês, não a minha experiência, a minha realidade. Como foi pra mim esse momento da amamentação. E também vou estar dando algumas dicas para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi. E também dicas boas, importantes, que vão ajudar e muito a vocês a terem esse momento tão lindo, tão mágico com o bebê de vocês de um jeito tão maravilhoso, sabe? Eu acho que depois que a gente descobre que está grávida, a gente fica ansiosa para ver o nosso bebê, para conhecer o nosso bebê e principalmente para ter aquele contato que toda mamãe tem com o seu bebê, que é amamentar, não é mesmo? Então, assim que a Michelle nasceu, a enfermeira levou ela para limpar um pouquinho, vestiu a roupinha. Assim que trouxe para mim, ela já colocou a Michelle aqui no meu seio, sabe? Ela me auxiliou, me ajudou, ajeitou ela aqui do modo certo, do jeito certo, abriu a boquinha dela. E eu confesso pra vocês que antes de ganhar a Michelle, eu não fui procurar saber como que né? Como é que acontece, o que é que eu tinha que fazer. A gente acha que é só colocar no peito e deu, né? Que o bebê vai mamar tranquilo, que vai dar tudo certo. Mas assim que a enfermeira colocou ela pegou bem certinho, logo de primeira. Só que deu pra perceber que ela não tava sugando nada, sabe? Ela tava puxando. Aí a enfermeira quis ver se tava saindo alguma coisa. Ela perguntou se já tinha saído alguma coisa. Eu disse que não. Na verdade, eu nem tentei ver, né, gente? Eu nem... Vou contar pra vocês o que eu fiz de errado, né? Então, assim que ela colocou a Michelle no meu seio, ela pegou direitinho, pegou super rápido o seio. E ela começou a sugar. E na minha cabeça ela estava sugando, né, alguma coisa. E, gente, infelizmente, não saiu nada. Naquele momento eu já comecei a ficar um pouco angustiada, né? Porque a gente, assim que o bebê nasce, a gente já quer que o bebê mama, né? Até porque a amamentação é muito importante para o bebê, a gente sabe disso. E a gente escuta falar muita coisa de que é importante, dos benefícios que tem da amamentação pro bebê, né? Então a gente quando passa por esse momento, a gente quer sim amamentar. É claro que tem mães, não sei, que às vezes decidem a não amamentar, mas eu me imaginava amamentando ela. Então eu me senti um pouco frustrada, assim, de início. Como a gente fez essa tentativa e a Michelle não conseguiu mamar porque realmente eu não tinha ainda o colostro, ou ainda não tinha descido, a gente teve que partir para a fórmula, certo? E no início eu não fiquei muito chateada com isso, não. Até porque depois de passar muitas horas em trabalho de parto, a gente tá super cansada, exausta, sem se alimentar, sem descansar o dia todinho, sabe? Então, eu não fiquei muito chateada. Ela estava com fome, sim, então eu dei preferência em alimentá-la, já que eu não estava podendo no momento alimentá-la, eu dei preferência em alimentá-la. E trouxeram a fórmula no copinho e a gente deu. No início ela não estava aceitando muito bem, mas eu fui tentando ainda, eu fui estimulando, colocava ela sempre no peito primeiro, que o médico sempre dizia antes de dar a fórmula, dar os seios, o peito primeiro para ela mamar, e se ela conseguir mamar bem, deixa ela mamar, e em segunda opção, dar a fórmula. Então eu estava fazendo assim lá na maternidade. E realmente não é fácil, gente, dói, começa a vir as dores, começou a queimar, machucar, então começou a ficar mais difícil ainda. Assim que eu vim pra casa,
eu optei a não dar a fórmula, eu ia estar tentando fazer o possível para ela ficar só mamando o peito, sabe? E depois de 3 dias, gente, depois que eu vim pra casa, eu ainda não conseguia ver nada. Eu comecei a ficar frustrada porque ainda não saía nada. Eu falava, gente, será que ela tá mamando alguma coisa? Será que tá saindo alguma coisa? Eu sinto ela sugar, ela puxar, dói, sabe? Dói. Mas eu não estou vendo, eu queria ver, sabe? Eu queria ver que estava saindo, eu queria ver que ela estava mamando, que ela estava se alimentando. Então eu tive que voltar a dar a fórmula para ela. E foi descer, gente, o colostro 2 dias depois. Nesse dia que eu acabei voltando a dar a fórmula para ela, que eu senti o colostro descer, sabe? Foi no momento em que eu estava tomando banho, eu tomei um banho quente, falam que isso também ajuda, tomei um banho quente e eu comecei a sentir pingar, sabe? Umas gotinhas assim a pingar. Aí que eu vi, gente, então, enfim, o colostro desceu, sabe? E eu já ouvi relatos de que demora, para algumas mamães demora, e outras que já até descem antes mesmo do bebê nascer. Que bom, né? Que bom que aí quando o bebê nasce, já tem ali para ele mamar, ele não precisa fazer tanta força para sugar, né? Como a Michelle já teve que fazer muita força para sugar e fazer com que ele descesse. Graças a Deus desceu, gente. Graças a Deus desceu o colostro e eu conseguia amamentando ela aos poucos, mas eu não saí da fórmula, por quê? Nesse período, meu peito já estava muito machucado. O bico do meu seio já estava destruído, gente. Todo queimado, todo ferido. E eu não suportava mais, eu não aguentava mais de dor, gente. Passava noites em claro chorando. Foi uma experiência, assim, muito difícil, muito dolorida. Eu pensei em várias vezes em desistir, gente. Eu falei várias vezes pro meu marido que eu não aguentava mais, que eu ia desistir, que eu ia continuar dando a fórmula pra ela, porque eu não aguentava mais de dor, gente. O meu peito sangrava, então, assim, tudo que tinha pra acontecer com o meu seio aconteceu. Tudo, gente. Sangrou, machucou, queimou, feriu, porque eu fui tomar um banho de sol só depois, né, que a Michelle nasceu, que eu fui tomar um banho de sol nos seios. Então, como meu peito já estava machucado, queimado, ele secou e criou muitas casquinhas, sabe? Feriu. Aí o sol prejudicou ao invés de ajudar, porque ele já estava queimado e machucado. Então, começou a criar umas casquinhas, sabe? Começou a ferir tudinho. Então, eu parei um tempinho assim de dar o seio para até melhorar o seio. E uma dica que eles tinham dado lá na maternidade é de passar o leite do peito em toda a auréola, sabe? Antes da mamada e depois que o bebê mamar. Que o próprio leite do peito ajuda a hidratar e a cicatrizar os machucados do seio. Só que, gente, nada disso adiantou pra mim. Eu passei mais de 2 meses sofrendo com dores, com machucado, com cortes, sabe? Com sangramento foi uma vez só, mas eu sofri e muito. Hoje eu nem consigo mais me lembrar dessa dor, graças a Deus, mas foi por pouco que eu não desisti. Realmente, foi por pouco que eu não desisti, porque foi a minha experiência assim, com a amamentação foi ruim demais, ruim demais. Foi muito difícil, muito dolorido, muito sofrido mesmo. Então eu não desejo isso para nenhuma mamãe. Tem mães também que não passam por isso, que amamento normal, tranquilo, super fácil, sabe? Que bom que não precisam passar por esse momento, porque depois que a gente passa já essa fase difícil de ter o bebê, ainda tem que passar por isso, sabe? Depois que a Michelle nasceu, eu disse assim, ai, acabou, passou, agora é só curtir. Não, gente, ainda vem a parte da amamentação, que algumas pessoas já tinham me dito que passaram por certas coisas, mas nunca ninguém te conta os detalhes, nunca ninguém te fala realmente como é, né? Você só vai descobrir quando acontece com você. E eu só descobri quando aconteceu comigo. Porque já ouvi relatos de amigas mesmo falando o que passaram, mas não tão profundo assim, gente, no assunto, sabe? Não me contaram os detalhes. Bom, essa foi a minha experiência, sabe, gente? Nada tão boa, mas graças a Deus eu persisti,
e conseguir. E um recadinho que eu dou para as mamães que passarem por um momento difícil como esse também: não se frustrem, não façam questão de passar pelo que eu passei, de sofrer tanto como eu sofri, gente. Eu sofri demais mesmo. Então, faça o que for possível para ajudar na amamentação, principalmente no início, sabe? Principalmente no início. Mas não se frustrem, gente, se não der certo, se vocês não conseguirem. Vocês fizeram de tudo. Vocês não vão deixar de ser mãe por causa disso. Então, é maravilhoso esse momento, é importante, A gente, desde que engravida, já sabe que o leite materno é muito importante, mas a gente não deixa de dar porque não quer, sabe? Muitas vezes a gente passa por essa situação, então você, mamãe, que já passou por isso, não se frustre, não fique mal. Se não deu, não deu. Se o bebê vai estar se alimentando, vai estar se alimentando. Você vai ser mãe do mesmo jeito, você vai ter o carinho, dar o carinho, o amor do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito. Então, gente, troquei de lugar agora, que vai dar pra mim estar falando melhor pra vocês. Como eu estava dizendo, o colostro, ele é muito importante, o início, o alimento inicial do bebê, então ele é muito importante, ele é como se fosse a primeira vacina do bebê, porque ele vem com muito anticorpos, sabe? E é muito bom que o bebê ele receba o colostro. Ele vem em pequena quantidade, então não se preocupe em dizer que você não está tendo leite ou que você não está tendo quase colostro, mas não se preocupe, ele vem realmente em pequena quantidade, até descer realmente o leite, né? Então não se preocupe quanto a isso. E outra dica que eu dou pra vocês é de vocês tratarem o seio, cuidar, né, do seio, hidratar, como eu disse, tomar um banho de sol sozinho da manhã, tá, gente? Tome muito cuidado, porque na gravidez é muito arriscado que a gente fique com manchas na pele, principalmente por conta do sol. Então, para você tomar um solzinho nos seios, tome só nos seios, tá bom? Proteja a sua barriga. Porque, gente, até mesmo quando eu andava, assim, em alguns lugares, ia passear e pegava um solzinho de leve, quando eu chegava em casa, eu via a minha barriga toda vermelha, gente. Minha barriga tava toda vermelha. E eu peguei um solzinho leve, assim, de nada. Chegava em casa, a barriga tava toda vermelha. Mas eu não cheguei a ter manchas, não chegou a manchar, graças a Deus. Mas tome muito cuidado, tá? Tomem um banho de sol somente no seio e proteja a barriga de vocês e o restante do corpo, né? O rosto, o braço. E aquele solzinho da manhã, né, gente? Que é um solzinho bem leve. Então, evitem a usar sabonete. Eu ouvi dizer que o sabonete, ele resseca muito a pele, principalmente o seio, deixa muito ressecado. Então, evitem usar o sabonete no seio, sabe? Evitem a usar, senão vai deixar seu seio muito ressecado. Outra dica é você estimular. Isso é uma coisa que eu acabei de dizer, gente, do banho de sol, que eu não tomei banho de sol antes, sabe? Na gravidez não tomei. Eu fui tomar um banho de sol depois que o meu seio já estava machucado. E isso não deu certo, porque como o meu seio já estava machucado, todo queimado, então o sol ele secou aquele machucado e começou a criar casca, sabe? Ai, gente, é complicado. Então pra mim não deu certo. Tome um banho de sol antes, né? Vai tomando antes. O sabonete, eu também usava muito sabonete no corpo todo, sabe? Não sabia, fui saber só depois, então pesquisem. Isso é um erro que eu também cometi. Estimula bastante o bico do seio, vai massageando a auréola, sabe? Vai puxando assim, todos os dias dá pra você fazer isso e estimulando, porque uma coisa que eu também que ajudou não, fez com que eu passasse por todo esse momento difícil na amamentação, foi porque eu não tinha bico, gente. Eu não tinha bico. Então, a Michelle teve que fazer bico no meu seio. Então, por isso que eu sofri muito, por isso que eu tive muita dor, por isso que machucou muito. Porque teve que fazer bico, não teve jeito. Não teve jeito. Tinha que doer, machucar, rachar, cortar, tudo, porque ela tinha que fazer bico, gente. Estimula bastante, vai puxando, como se
fosse ajudar a fazer o bico. Principalmente essa dica para quem sabe que não, para quem não tem bico, como eu, sabe? Estimula, vai massageando, isso ajuda e massageia o seio no banho também, vai ajudando, vai estimulando, gente, ao colostro a descer. Quanto mais estiver perto de você ter o bebê, vai estimulando, gente. Isso ajuda e muito. Tem que beber muita água, dormir bem, a gente tem que descansar bem. Uma coisa que eu também não conseguia fazer era dormir bem, gente. A rotina, a gente sabe que nos primeiros dias é muito difícil. Então, eu não conseguia dormir bem. O que os médicos dizem, na verdade, é de você passar o leite do peito. Se seu peito estiver machucado, rachado, passar o leite do peito no bico, antes e depois que o bebê mamar, você sempre vai passando, porque ele mesmo hidrata e cicatriza o bico. Bom, eu fazia sempre isso, mas pra mim não resolveu muito, porque eu já, como eu disse pra vocês, aconteceu de um tudo, porque eu não segui nenhuma coisa assim pra evitar que isso acontecesse. Eu não imaginei que isso tudo ia acontecer. A gente não imagina que isso tudo vai acontecer com a gente. Eu ouvi falar que dói, mas eu não imaginava que ia passar por tudo isso. Então, agora, como foi eu sou mamãe de primeira viagem, então a gente vai descobrindo as coisas para não cometer os mesmos erros depois. E aqui eu tô para passar para vocês não cometerem os mesmos erros que eu e também para vocês se prepararem para não passar por esse período, por esse momento tão bonito, passar por esse momento difícil, né? Então, também outra coisa que eu ouvi falar que também tem uma pomada, não me lembro o nome dela, vou ver se eu acho o nome. Coloquei no link para vocês, uma pomada que ela é muito boa, que você pode passar, acho que ela é um pouco carinha. Você pode passar no bico, você pode deixar, o bebê pode mamar depois, sem problema nenhum, que não faz mal ao bebê. E ele ajuda, a pomada ajuda ao bico a ficar elástico, então ajuda a fazer bico. Então, procure orientação médica, procure saber com o seu médico a respeito dessa pomada. E se ele autorizar, passe, gente. Passe, porque eu não fiz nada, sabe? Na minha amamentação, eu só tava tentando curar todos os machucados com o leite do peito. E isso não adiantou nada pra mim, nada pra mim. Então eu só fui sofrendo, os dias o sofrimento só foi se prolongando, sabe? Até cicatrizar de vez. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria passado a pomada, eu teria tomado banho de sol antes, eu teria feito tudo isso, gente. Eu não teria usado sabonete, eu teria feito tudo isso. Então, pra vocês que vão passar por esse momento agora, procurem mais dicas para ajudar esse momento a ser mais tranquilo. Tem muitos mitos, né, que falam de coisas que a gente pode comer, que vai ajudar na produção de leite. E, gente, pra mim isso tudo é mito, tudo é mito. Algumas pessoas me passaram, olha, come isso, consome isso, consome isso. Eu fiz, algumas coisas eu fiz, confesso que algumas coisas eu fiz, eu comi, mas não mudou em nada, gente. A única coisa que realmente é certo é você estimular, é o bebê sugar, gente. O bebê tem que sugar mesmo, porque é ele que vai fazendo a sua produção de leite aumentar. E beba muita água, muita água. Como a Michelle teve que passar para fórmula, gente, porque meu seio ficou muito machucado, eu não aproveitei não tive como aproveitar esse início para ela estimular, para ela sugar bastante. Então eu acabei não tendo muita produção de leite. Ela não fica satisfeita mamando só o peito, ela mama os dois, mas ela não fica satisfeita. Então ela mama o seio e quando ela não fica satisfeita, ela mama a fórmula também. E eu não me sinto mal por causa disso, porque eu prefiro dar a fórmula do que deixar a minha bebê passando fome, né, gente? Isso é a pior coisa. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Estimulem, tomem um banho de sol, procura sempre, gente, orientação médica, principalmente. Converse com sua ginecologista aí, com seu ginecologista, para saber o que você pode fazer para te ajudar a ter uma amamentação tranquila e maravilhosa, gente. Fiquem nervosa, não fiquem frustrada, isso, nem estressada, principalmente. Eu sei que é um pouco difícil no início desses dias, eu sei que é bem difícil os primeiros dias com o bebê, eu sei, mas não fiquem estressadas, gente. Isso prejudica e muito e faz com que muitas mamães acabam
parando de amamentar porque o seu leite para de descer e às vezes ela nem sabe o porquê, mas o estresse, o nervosismo, tudo isso prejudica e muito. Então, se alimente bem, beba muita água, deixe que o bebê mama à vontade e vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Eu tô contando aqui pra vocês o que eu passei, o que eu aprendi e as dicas que eu dei pra vocês também. Se preparem. E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E confie no seu instinto materno. Esse momento é lindo, é maravilhoso, é mágico esse contato com o bebê, é sim. Então vamos fazer o possível para que ele seja da melhor forma possível pra gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho a respeito da minha realidade, né? E gostado das dicas que eu dei também. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí no comentário que eu vou estar respondendo pra vocês. Nos siga lá no Instagram, gente. Sempre eu vou estar postando fotinhos, coisas lá que vocês vão estar nos acompanhando melhor lá no Instagram. O link vai estar aí embaixo, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí e nos acompanhe lá no Instagram. Vai compartilhando, ajudando outras mamães. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras mães com essas dicas, que é muito importante. Chega de mito, vamos saber só das coisas que realmente funcionam, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo. Tchau!